Estamos diante do chalé dos ingleses. Esse chalé é parte integrante da chegada da linha férrea à região da Mata Sul do estado de Pernambuco, onde hoje reside a matriarca Mirta Madeira, preservando toda a sua estrutura dentro dos padrões arquitetônicos britânicos. Dizer-vos que, para que a estação ferroviária pudesse ser construída e todo o seu percurso, uma estação de bitola larga. Isso quer dizer uma estação que tinha a possibilidade de estacionar os trens. Por isso que ele é de bitola larga. Chalé. Mas por que o nome chalé ao casarão em que reside a matriarca Mirta Madeira? Porque os chalés, geralmente, eles são de salas compridas, ornamentadas com cristais, ornamentada com louças portuguesas, com utensílios que marcam o final do século XVIII e começo do século XIX. Chalé, porque abaixo do casarão se encontra uma senzala, um porão, como se costuma dizer. Viveram nesses porões primeiro os negros. Não tinha havido ainda o processo de abolição da escravatura, de libertação do negro, como assim narra a história do Brasil. Eles foram usados para tanto construírem os lugares de logística. Nós tínhamos o casarão do inglês, onde ficavam os trabalhadores mais orientados, mais experientes, trazidos da Inglaterra. E no casarão vinham os investidores, aqueles que queriam saber como era que estava o processo de construção da linha férrea, trazendo consigo esses utensílios a oferecer ao proprietário. Isso se dá no final da década de 40 do século XIX, começo da década de 50. Voltar ao passado significa dizer que não existe o passado se suas marcas se mantêm vivas nos casarões, nos utensílios, nas mobílias, na memória daqueles que ainda mantêm-se por aqui, nos documentos, nos jornais, nas revistas. Esse processo de documentário tem como finalidade fazer com que as novas gerações valorizem o passado e preservem suas memórias. O nome disso chama-se ancestralidade. Este casarão bem tangível, a estação bem não tem preço. Nada do que haja por aqui tem preço. E nós, a TV Raízes, nos encontramos disponíveis para resgatarmos essa história, a história de ontem e de hoje.
passado ao presente, TV Raízes. Vem comigo conhecer o chalé. Aqui o portão de onde o senhor de engenho, ou o senhor que investia no processo de construção da linha férrea, ingressava. Vocês observam que as escadarias elas são exatamente de um espaço que dava lentidão à subida, exatamente como forma de reverenciar o proprietário e sua família, que recebiam as visitas que aqui chegavam nesse casarão. Observem que a estrutura superior do casarão em duas águas, plantibanda. A gente observava um estilo bem característicos, britânico, inglês, e que se mantém hoje bem estruturados minuciosamente. As pilastras largas de sustentação da parte superior, madeira obtida da região, a maior produtora de madeira do interior do estado de Pernambuco. Nós estamos aqui diante de um sino. Este sino, dentre outros que vamos encontrar com detalhes, ele tinha algumas finalidades. Aqui era o sino com a esfinge esculpida em bronze do Filho Jesus. Era quando era o momento de convocação para a reza do terço. O sino para a convocação dos horários de alimentação do chalé, ele não tinha características religiosas. Outras. Também reporta-nos o século XIX. A gente caminha por entre o casarão, encontra símbolo. Este símbolo em porcelana, ele indicava pela cor, pela estrutura, a que família pertencia. Geralmente eram colocados na entrada, nos muros dos casarões. O pilão, século XIX, aqui você pisava exatamente aquilo que se usava, temperava a alimentação, né? A pimenta do reino, né? Nós temos outros e outros requisitos ou alimentos que alimentavam, né? Quando ele era pisado, ele era colocado neste outro pilão mais, né, retangular, em que ele espalhava e fazia a mistura do tempero, o popular tempero, né? Se quisesse colocar a pimenta do reino, colocava. Se não, essa relíquia aqui, riquíssima, porcelana portuguesa. Porcelana portuguesa. Isso indica que portugueses curiosos com esse processo de investimento da comunidade britânica que aqui chegou, queria saber o que estava sendo
perfeito. E o chalé era exatamente este lugar. Um lugar agradável, cercado de plantas fruteiras e rosas das mais diversas espécies, ainda não catalogadas pelos botânicos da época. O leão nós não tínhamos aqui. Porém, visitantes que vinham das partes de lá o trazia especificamente, podemos dizer, da África, como forma de dar ornamentação, dar beleza. O sapo, né? Um animal, um réptil, podemos assim dizer, importante para o processo de equilíbrio da fauna local. A gente encontra uma luminária que era utilizada através da embaúba, era através do querosene e algumas vezes da vela, porque a vela ela sempre foi um símbolo sagrado para eventos e acontecimentos religiosos. Nós caminhamos e conseguimos ver aqui uma cadeira. A gente pode dizer que isso aqui era uma descansadeira, bem inerente aos povos portugueses. Vocês vão encontrar em Portugal cadeiras como essa, né? Descansadeiras como essa, né? Onde se pode sentar e aqui nós temos uma luminária. Essas luminárias, gente, elas eram feitas exatamente para ornamentar a localidade em dias festivos. Observem que eles eram minuciosamente elaborados à mão. Nós temos o pilão. Pilão, final do século XVIII, começo do século XIX. Aqui, a ama de leite, a escrava doméstica, que era geralmente aquela negra de cabelo crespo, ela batia o café, que apurava o paladar do proprietário na época. Nós temos aqui, para dar a comprovação, a ama de leite. Geralmente eram negras belíssimas, que caprichavam no cuidado com o filho do senhor de engenho, ou os filhos dos senhores de engenho. Né? Temos aqui um símbolo, uma ferramenta dos índios caetés e tabajaras, que, ao serem perseguidos no litoral, eles foram adentrando a região da Mata Sul do estado de Pernambuco. Foram chegando às partes de cá, impulsionados pela força, pela força da pólvora dos invasores, podemos assim dizer, que hoje chamam-se de colonizadores. Temos o utensílio doado. Esse utensílio, ele ainda funciona e ele é de origem romana. Por certo, italianos estiveram aqui e a senhora Mirta Madeira trouxe para as partes de cá, né? Ornamentados ao lado com jarros, ou podemos dizer jarras, onde
se colocava água para se beber, mas que posteriormente foi utilizado como meio de iluminação. Ainda hoje, essa água, ela serve para tudo. Ela é útil para tudo. É uma água de fonte. Caminhando para as partes de cá, nós estamos diante de São Francisco de Assis. O santo que se identificava com toda a fauna, todo animal. O atendia quando ele chamava. Por isso que a maior parte das orações dele estão voltadas para a preservação desses seres viventes, dessas criaturas viventes criadas por Deus. Um detalhe importante, nós temos aqui uma cafeteira que a gente pode falar e indicá-la como do século XX já. A gente já sai do século XIX e entra no século XX. Uma gaveta onde o carteiro vinha e colocava todas as comunicações que a casa recebia, século XIX. Essa escultura, essas esculturas de origem africana, conseguida pela proprietária da casa, Mirta Madeira, ela fez questão de trazer para as partes de cá, para que nós não nos esqueçamos que o negro foi a mão de obra que desenvolveu o Brasil. Foram 4 milhões de negros de origem sudanesa, de origem banto e sudanesa, que vieram para as partes de cá. A gente observa como eles faziam questão no imaginário de dar vida aos seus ancestrais. De uma das entradas mais especiais da casa. Eu vou descer com muito cuidado. Ok? Não se preocupem. Eu sou um idoso muito cuidadoso. E o que é de coincidente que vocês estão vendo aqui? No Engenho Paú, nós percebemos essa mesma escadaria. Isso quer dizer que aquele engenho corresponde a esse. Eles são proporcionais. Existe vínculo familiar entre aquela família, a família do Engenho Paú, e a família do casarão do inglês Alfred Morden e Edward Morden. Observem a subida. A subida, ela é de referência e de reverência. Você observa aqui o lance maior. Eram escadas em lance. Aí você, colocando o pé aqui, você já estava diante do proprietário. O proprietário do chalé
era mais generoso, pois ele permitia um espaço maior para que o visitante pudesse contemplar. Pudesse observar. Nós temos um símbolo fantástico que dá nome a Palmares, aqui no casarão. A palmeira imperial, trazida de Portugal. Vocês sabem o significado da palavra palmeira imperial? Significa local onde se planta o jardim geobotânico das palmeiras. A luminária do tempo natural, céu azul, nublado, as árvores generosas, com seus detalhes recaídos, para fornecer a sombra. Importante observar que são muitos utensílios, muitas características de uma época que não volta às pessoas que já se foram, mas que elas mantêm seus legados, sua ancestralidade nos dias de hoje. Iremos adentrar ao casarão para minuciosamente observarmos os utensílios que ali estão e defini-los, o tempo e as características. Vem comigo, que eles produziram na época. Estamos neste momento adentrando ao chalé. Por que chalé? Vocês podem observar salas amplas, extremamente ornamentadas, com utensílios do século XVIII e século XIX. Eu queria mostrar primeiro este relógio. Por certo, um relógio que veio da Europa. Ele é pendular. Os segundos são marcados pelo pêndulo. Porém, as horas são analógicas. É uma diferença. E observem que o escultor ele fez questão dos detalhes, exatamente para chamar a atenção dos visitantes. Na parede a gente vê um conjunto de porcelanas de origem portuguesa, que dá vida ao salão. Ao lado, um expositor de utensílios em porcelana raríssima de se encontrar nos dias de hoje. Bem tangível, que não se tem preço, com detalhes no expositor, com lugar para poder guardar utensílios pelo dono da casa, né? As cadeiras ao lado. Nós temos aqui uma cômoda que bem parecida com a cômoda lá do Engenho Paul. Duas gavetas individuais para utensílios menores, né? E ao centro nós temos muitos utensílios em prata, em porcelana, aqui conservado minuciosamente pela proprietária. Um relógio que nos remonta ao começo do século XX, né? Silco a marca,
não se fabrica mais, mas que demarcou o tempo que o proprietário desejava. Um objeto em prata, importante, como a prataria ela era valorizada, vocês observam com muitos detalhes. Um outro relógio, esse já do século XX, que analógico, que marcava a hora. Agora aqui é uma grande relíquia. Esse é o relógio multipendular. Por que multipendular? Pelos pêndulos e o pêndulo maior, que a chegar o horário, ele se chocam entre si e a hora eles dão no analógico. Acima dele um anjo, Jesus Cristo em ascensão. Nós temos aqui também um relógio com características do século XVIII, começo do século XIX, pendular. Por que pendular? Porque é esse pêndulo que estabelece o tempo. Olha o barulhozinho dele. À noite é mais audível. Nós temos aqui quadros que relembram o tempo, a Santa Ceia. Temos exatamente uma estrutura, um expositor, podemos assim dizer, com detalhes, de utensílios que o proprietário recebia ou comprava, adquiria daqueles que visitavam o casarão. Uma cadeira rara, raríssima, feita a couro, encosto a couro, onde o senhor de engenho sentava-se e aqui ele iria processando as atividades que tinha que realizar. Nós temos uma cadeira onde ele colocava os objetos de leitura, jornais, revista, um criado mudo de sala. Também, normalmente eles costumavam colocar nesse criado mudo um jarro com flores do jardim. Um detalhe importante, que também é bem inerente aos casarões do engenho, os engenhos da localidade, são as cristaleiras. O que é que a gente pode observar aqui? A gente não vê cristais, a gente vê porcelanas. Eu não conheço um lugar que se fabrica porcelana. E se fabrica porcelana, o valor deve ser realmente bem alto. A porcelana é bem próximo às puxadeiras, ao feito a bronze, puro bronze. Olha, puro bronze. E objetos aqui dentro, olha, objetos bem identificáveis. A chave de onde se abria a porta do porão que iremos conhecer, onde ficavam exatamente os escravos e posteriormente os trabalhadores e os... Aqui nós temos também uma área com muitas porcelanas e cristais de época, preservadas pelo senhor de engenho e pela atual proprietária, que para toda viagem que Mirta Madeira, Melo Madeira, faz, ela traz consigo, porque ela tem sensibilidade por saber a que época pertence. A mesa. Por que a mesa era tão comprida? Porque normalmente os visitantes
precisavam de espaço. Vocês observam que os visitantes muito próximos uns dos outros, né? Muito próximos. E o senhor de engenho ao centro, com a sinhazinha do lado oposto. Aqui eram feitas as refeições das manhãs, tardes e noites. Estamos na parte superior da casa, casa construída em terreno de cota alta, cercada por fruteiras, árvores ornamentais. Estamos entrando em outro cômodo do chalé. Por que chalé? Exatamente porque na parte inferior existe o que a gente chama de porão. O porão onde ficavam os negros e posteriormente os trabalhadores e hoje os utensílios domésticos ou os utensílios ornamentais. Estamos diante de um relógio que demarca o século XX e o século XIX, o pêndulo e o relógio analógico. E ao lado do relógio a gente constata sempre a memória da importância do negro no processo de construção do Brasil. A mão de obra escrava. Nós temos uma adega com características hindu, uma adaga, desculpem, de característica hindu, por certo, obtida, adquirida pela senhora Mirta Madeira. Temos as porcelanas e de origem portuguesa que dão vida. Navio negreiro, quando os negros eram trazidos nos porões dos navios. Nós temos sempre detalhes de épocas vindouras, de épocas passadas, que no tempo atual nos instrui a importância de mantermos. Estamos entrando em um quarto, podemos assim dizer. Não é um quarto, é um dormitório, né? Temos aqui uma mesa em forma de cômoda, coberta com mármore, possivelmente do século XIX, um relógio analógico com pêndulo, que dá marca ao tempo. Parece até que havia uma preocupação com o tempo cronológico, mas não era isso. É para que todos seguissem disciplina os horários. Uma cama belíssima, século XIX. Sempre elas têm lados, né, que lhe dão sustentação. Dão sustentação a quem dela se utiliza, né? Nós temos os criados mudos, né, as suas gavetas, né, como temos nos dias de hoje, mas não com essas características, não com essa estrutura, com a estrutura de madeira que foi obstruída, tirada da época em que Palmares foi um dos maiores produtores de madeira da zona da Mata Sul e a segunda maior produtora de madeira do estado de Pernambuco. As gavetas com seus utensílios, gavetas maiores para guardar roupas, tecidos, toalhas, e sempre o que é muito inerente à santificação, à religiosidade, à espiritualidade.
sempre a espiritualidade. Aqui nós temos uma espécie de prancha, né, com lugares para se colocar as roupas. Final do século XIX, começo do século XX. O século XX, XXI, imita muito, agora sem detalhes, o século XIX e o século XVIII. Esta casa, por certo, esse quarto, por certo, senhora, é o quarto de Dona Mirta. É, senhor. Aqui, esse quarto. É Dona Mirta. Você vê aqui, ó. Nós estamos aqui, ó, com Dona Mirta, né? Com seu Zenóbio da Cunha Melo e com Antônio, seu filho. Vovó Mirta, és um presente de Deus, luz que encoraja e faz viver, uma rosa perfumada, pura e cristalina, rocha que não se abala, brisa leve e descontraída, uma pessoa linda. A senhora tem o dom de amar, a simplicidade, a paciência e o carisma que a fazem esse ser maravilhoso. Serás sempre como um sol brilhando com toda intensidade e plenitude. E desejo toda a felicidade do mundo. Te amo. Hugo. Filho. Neto. Antônio. Ricardo. Quem escreveu esse poema, gente, foi Antônio de Carlos. Sim. Aí o senhor disse aí. Toninho, foi. Toninho, meu amigo Tonho. Quem escreveu esse belíssimo poema. Ok? Estamos a caminhar pelos dormitórios. Nós observando aqui nessa mobília, né? É um mostrador, né? Porcelana. A predominância da porcelana era muito grande. Temos aqui uma fotografia, por certo, da época em que houve formação de Dona Mirta e seus irmãos. Estamos entrando em outro dormitório. Esse nós temos que reverenciar. Nossa Senhora. Os castiçais. Nós estamos nesse instante ouvindo o toque do relógio. Parou, é? Um outro mostrador, século XVIII. Temos aqui um rádio AM, FM. É impressionante. Me paralisou observar exatamente esse mostrador. Um rádio que as senhoras de engenho ouviam nas novelas e seus de engenho as informações. Esse rádio, gente, é importante dizer que ele remonta ao século XX. A casa, como é inerente à religiosidade, ela tem alguns poemas discorrendo por entre as camas e mobília. Um deles: continue sendo forte, tenha fé no Criador e também em você mesmo. Não tenha medo da dor, siga em frente a caminhada. Saiba que a cruz mais pesada o Filho de Deus carregou. Temos uma cama aqui, século XIX. A coxa ela é feita a crochê em linha
e Lã. lã. Temos um criado mudo com um castiçal feito todo em bronze. Do lado esquerdo, outro feito em vidraçaria, vidraça portuguesa. Temos uma jarra que era utilizada naquela época pelas senhoras de engenho, pelas residentes, né, para fazer suas higienes, além de uma cômoda com detalhes, né, 2 gavetas para utensílios e 2 gavetas para utilização de roupas. Temos geralmente uma caixinha que as senhoras de engenho gostavam de usar e colocar pequenos utensílios que elas encontravam. Uma outra caixinha, né, em forma de cofre, século XIX, geralmente ela tinha uma chave aqui. Ela guardava as joias dela, né, anéis, colares, né, enfeites de um modo geral, em função da vaidade. E assim foi. Aqui nós temos a foto da mãe de Mirta, Melo Madeira. Jovem, o tempo pode passar, mas a ancestralidade, a memória, ela não passa. Estamos por dádiva, entrando em um dos cômodos cuja memória nos mergulha numa ancestralidade, um passado como não há como esquecer. Vem comigo. Estamos diante de um jarro todo feito em aparente prataria, sob um pedestal que dava vida ao assento em que os visitantes sentavam. Ao fundo, o toque do relógio pendular, determinando a cada 30 segundos, a cada 30 minutos, o tempo. Como em todo casarão do século XVIII, a gente pode vir do século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, a religiosidade católica presente. O Filho Jesus ao centro. A nossa mãe, rainha, Maria com seu filho, José, Maria Madalena, Santo Antônio, São Pedro e todos os demais santos. São Francisco de Assis. Inerente à época, peculiar à época, que esse local ele tivesse características compatível com aqueles que ali iriam ser postos como lembrança de devoção à espiritualidade. Nós temos um ornamento, possivelmente em prataria, trazida por algum visitante ou adquirido pelo proprietário, que lhe chama a atenção por não mais existir nos tempos de hoje, e se existe, estão em museus espalhados por esse
Brasil afora. Caminhando, a gente pode sentar diante de um piano, que não se fabrica nesse formato, porque esse formato iria requerer muito investimento. O mais impressionante desse piano é que o nome dado a ele é Mozart. Está aqui, Mozart. Mozart é o nome do piano. Detalhes em bronze. Todo detalhe do piano em bronze. Além dos jarros em ornamento para lhe dar o colorido necessário. Aquele que tocava músicas clássicas. The East English Wetterberger. Esse piano é um piano que foi trazido da Inglaterra para as partes de cá. Nós podemos caminhar e vermos a espiritualidade, a santificação, a religiosidade daqueles que aqui viveram. E ao lado, em um pedestal todo feito a bronze na parte superior e madeira na parte inferior, com patinhos, que eram animais ornamentais, aves ornamentais, utilizados no passado, presente e na nossa história, embora esse presente passado ele seja secular. Temos, normalmente, nessas cadeiras ficavam o senhor de engenho e a visita, e na cadeira maior os familiares e convidados que aqui vinham sob o centro, sempre flores, rosas. Um utensílio importante que a gente pode tomar como ponto de partida é exatamente a vitrola, toda feita em bronze, toda feita de forma a chamar a atenção daquele visitante que chegava. Essa vitrola ainda toca, viu, gente? Só precisamos do disco. Aqui nós temos, dá corda a ele, bota o disco e, por sua vez, a agulha que vai dar o som necessário que todos precisam. As cadeiras dentro do mesmo formato, as poltronas que recebiam os visitantes. Nessa cristaleira nós temos muito utensílios em prata, marca da época de predominância da prataria no estado de Pernambuco e na região da Mata Sul. Além de pratarias, nós temos louças, nós temos cristais e que é memória. Eu não estou aqui, na realidade, mergulhando em 3 séculos, extremamente emocionado, para dizer a vocês que um povo sem memória é um povo que está fadado ao esquecimento. Venham comigo e muito ainda há o que vermos, observar. Essa escrivaninha. Haveria onde se construiu uma escrivania com essa estrutura de madeira
quase 3 séculos de existência, sem nada que a corroa, sem nada que, na realidade, diga que ela não precisa estar entre nós. Se ela está entre nós, é porque, na realidade, não deve estar entre nós, mas ela está, ela insiste em ficar. Nós temos quadros de avós, bisavós, são parentes de Mirta, Madeira, que ainda estão por aqui. É muito bom sentar nessa cadeira. Não imaginou o senhor de engenho sentado nessa cadeira, sabendo da dimensão que ele tinha sob o comando dele? Olhem essa cômoda. A forma como essa cômoda ela era estruturada. Observem que era uma cômoda churrasqueira. Vou tirar aqui para que vocês possam ver com maior detalhe por esse exemplar cinegrafista. Aqui colocava carne, ela quando atingia um ponto, para não perder a temperatura, era colocada na parte superior. E assim eram feitas as festividades dos senhores de engenho. Aliás, do senhor desta casa que estamos a visitar e conhecer. Quando o telefone chegou aqui, na década de 60, a família Madeira, Zenóbio da Cunha Melo, que não morou nesta casa, morou ao lado da farmácia dos pobres. Foi um dos que esteve na lista telefônica, da primeira lista telefônica do ano de 1964. Eu tenho essa lista telefônica comigo, na minha casa. E aqui você dava a corda e a telefonista recebia e você dizia em que número você queria falar e ela transferia com visto, sempre cômodas, sempre expositores de utensílios que encanta até os dias de hoje a proprietária da casa. Aqui, quando a chegada do rádio. A chegada do rádio se dá na época em que a Rádio Cultura dos Palmares obteve uma ferramenta que permitia, através de suas ondas, levar comunicação, levar festa, levar eventos aos ouvintes. Isso se dá a partir de Paulo Marx. Paulo Marx está muito presente aqui, neste rádio. No casarão do engenho, no casarão, podemos assim dizer, do engenho da família Madeira. Mais um oratório. Com a santificação, com a religiosidade, esteve presente nos casarões de engenhos. E assim, com gratidão, nós nos deliciamos, nós mergulhamos no passado em gratidão.
estamos na parte inferior da casa. Por isso que era chamado de chalé. Chalé é uma casa que na parte inferior se encontra o porão. O porão onde ficaram os negros, escravos, e posteriormente, após o que a gente chama de emancipação, entre aspas, né? A consciência negra, podemos assim dizer, não a abolição da escravatura, os homens ficavam, os trabalhadores construíam a linha férrea, ficavam para descansar. O que é inerente ao porão são instrumentos para moer carne, instrumentos para moer condimentos que eram utilizados na cozinha. Nós temos uma chaleira e máquinas de passar roupa, todas utilizavam carvão. Já uma panela feita em ferro também. Na parte superior, a gente consegue constatar uma série de personagens históricos da história do Brasil. Nós temos os santos, pela religiosidade e espiritualidade da proprietária, e temos personagens, né, que faziam as emboladas, as cantarias, Lampião. Nós temos um negro que fazia questão de preservar a sua cultura no atabaque, e a negra com a sua simpatia, né, a transportar os alimentos para os senhores de engenho. Nós temos a máquina de costurar. Olha, se tinha aquela que era a mão, tinha aquela que era a pé também. Olha aí, ó. Era uma habilidade tremenda. Enquanto ela costurava e fazia. Era uma habilidade, era uma capacidade tremenda. E a revolução veio, a revolução do tecido, a revolução da máquina de tear. E, mesmo assim, manteve as senhoras na antiguidade, distante dos grandes centros urbanos, a utilizarem as máquinas que davam vida às vestimentas, que geralmente eram longas, iam até os pés e vestiam as sinhazinhas, as jovens daquela época. O espelho, nós tínhamos, né, a cômoda que ela sentava-se para poder contemplar-se. Na proporção que ela costurava, ela se contemplava. Ela se costurava e contemplava. O tempo passou e nos trouxe outros requisitos. Uma cama também do século XIX, ainda ferros em carvão, fazia que se colocava o carvão, utensílios, porque os senhores de engenho naquela época, eles utilizavam utensílios. Nós temos uma biblioteca com livros, pois não tínhamos
apenas o rádio, mas a televisão não tínhamos naquela época. Temos aqui um carro de boi, dentro se colocava a cachaça, onde os senhores do engenho e os proprietários dos grandes casarões, né, bebiam. Nós temos ainda cama feita em ferro, né, pela longevidade, né, e pela sustentabilidade. E as pranchas todas com suas características inerentes, sempre com santos, trazendo para o casarão a espiritualidade e a religiosidade cristã. Permitam-me afastar um pouco esta cadeira para podermos ver algo extremamente importante. Permitam-me um pouco de paciência. Vocês sabem o que é isso? Alguém pode dizer, olha, era uma luminária que era utilizada na casa. Essa luminária, gente, ela serviu após o ano de 1862, com a inauguração da linha férrea e a construção da estação ferroviária, para que o faroleiro ele pudesse indicar ao maquinista o percurso que ele deveria fazer. Agradecer à senhora Mirta de Melo Madeira, proprietária deste belíssimo casarão, com seus utensílios seculares, nascida no ano de 1930, na cidade de Joaquim Nabuco. Passou 4 anos estudando no Colégio de Nossa Senhora de Lourdes, foi ao Recife, lá concluiu o ensino, a educação, aprendeu a ler antes de ir para o Colégio de Nossa Senhora de Lourdes, com o pai, Zenóbio da Cunha Melo, na farmácia dos pobres, junto com a mãe. Zenóbio da Cunha Melo foi o primeiro farmacêutico formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Agradecer tanto a Mirta Madeira quanto a sua ancestralidade pela oportunidade de aqui estar e poder contar a todos aqueles que não conhecem o casarão e o ver de longe a relíquia de um tempo que mantém-se vivo, mesmo que a cronologia nos diga que não. Muito obrigado, muita paz e saúde. A TV Raízes, Serginho, Raízes, pela capacidade de conduzir esse documentário e nos levar a um passado para o presente.